Liderança compartilhada. Essa expressão poderá soar nova para alguns, mas trata-se de uma antiga ideia presbiteriana. O artigo 36 da Constituição do IPB, em sua letra G, afirma que é atribuição do ministro exercer, juntamente com os outros presbíteros, o poder coletivo de governo. Você poderá chamar isso de poder colegiado, se quiser. Ele é exercido não só pelo pastor, que é o presbítero docente, mas também pelo presbítero regente. O poder de ambos é igual. Por essa razão, o artigo 52 de nossa Constituição diz que o presbítero tem, nos concílios da Igreja, autoridade igual à dos ministros. Portanto, o sistema presbiteriano de governo é um sistema de liderança compartilhada. Mas, na verdade, a ideia de liderança compartilhada é muito mais antiga do que a Igreja presbiteriana. Na verdade, a ideia de liderança colegiada ou compartilhada é bem mais antiga do que a própria Igreja presbiteriana. Em Êxodo 3,16, encontramos a ordem de Deus a Moisés para que fosse ao Egito e reunisse os anciãos, o grupo formado pelos cabeças das famílias de Israel, e lhes dissesse que o Deus da aliança, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, não se esquecera deles. E não apenas isso. Mas o Senhor determinou que Moisés fosse ao faraó com os anciãos, o que a tradução grega do Antigo Testamento chama de conselho de presbíteros. Aliás, essa mesma expressão, tão familiar para nós, aparece na instituição da Páscoa. Moisés comunicou as ordens divinas ao conselho de anciãos, que deveria instruir o povo. Eram os líderes do povo. Outro exemplo de liderança compartilhada no Antigo Testamento nós encontramos em Ruth. No capítulo 4, nós lemos que Boaz chamou o primeiro resgatador de Ruth e se propôs a comprar tudo que havia pertencido a Elimeleque, a Quilion e a Malom, bem como se propôs a tomar a mão da viúva Ruth em casamento. Boaz fez isso na presença dos anciãos da cidade. Mais um exemplo de liderança compartilhada no Antigo Testamento. Esdras, capítulo 10, verso 8, se refere a uma situação de transgressão da lei de Deus por parte do povo, e vemos a disciplina colocada nas mãos de um conselho formado por príncipes e anciãos. Quando olhamos para o Novo Testamento, certamente vamos encontrar também a liderança colegiada. Encontramos Jesus chamando 12 discípulos. 3 deles, Pedro, Tiago e João, tiveram oportunidade de estar mais próximos do Mestre, em pelo menos 2 ocasiões, conforme sabemos, no Monte da Transfiguração e no Monte das Oliveiras. Mas isso não deu a esses 3 discípulos mais autoridade, não lhes deu autoridade sobre os outros, nem na ocasião e nem depois. Pedro se destacou após o Pentecostes como o mais articulado e como líder do grupo, mas na hora da decisão sobre as exigências que se fariam aos gentios, um concílio foi convocado. E Lucas nos informa, em Atos 15, versículo 6, que os apóstolos e os presbíteros se reuniram para discutir a questão. Paulo tinha uma opinião bastante forte a respeito do assunto. Pedro e Tiago foram oradores de destaque naquele concílio. Mas Lucas informa, em Atos 16, 4, que em sua segunda viagem missionária, Paulo e Silas entregavam às igrejas, para que as observassem, as decisões tomadas, diz lá, pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém. Eles haviam tomado a decisão. Paulo não estranharia, então, a expressão liderança compartilhada, afinal,
ele mesmo havia promovido em cada igreja a eleição de presbíteros. Não restam dúvidas quanto à origem bíblica e quanto à base constitucional para a liderança compartilhada, que é o próprio sistema de governo da IPB. Mas isso não significa que esse sistema possa ser adotado sem problemas. Com nossa inclinação humana para a rebeldia e marcados pelas limitações, nós mesmos nos encarregamos de criar empecilhos para o bom funcionamento do sistema bíblico de governo da igreja. Vamos analisar alguns desses perigos. O primeiro que quero mencionar é a tentação de um líder isolar-se em função da velocidade ou do estilo. É que quando trabalha sozinha, uma pessoa terá mais facilidade de ditar o seu próprio ritmo a partir de suas preferências e recursos. Mas quando se trata de um grupo, o ritmo do trabalho dependerá da participação, do temperamento e dos recursos dos membros desse grupo. O andamento se tornará mais lento, as discussões mais longas, as decisões mais difíceis. Isso poderá incomodar líderes que não têm paciência para esperar por todos. Do mesmo modo, um líder trabalhando sozinho seguirá e imprimirá ao trabalho o seu próprio estilo. Mesmo que um dia peça a opinião de alguém, ele fará o que quiser, elegendo ele mesmo as suas prioridades e linhas de ação. Se não tiver em alta consideração o trabalho de equipe, um líder não terá respeito por outras opiniões. Não crendo que haverá bem maior em se seguir a opinião do grupo, e não apenas a sua. Daí a tentação de se atropelar os companheiros e continuar sem eles. Mas isso só ocorrerá se faltar a consciência da origem bíblica da liderança conciliar para a igreja, onde não há conselho, diz nos Provérbios, fracassam os projetos, mas com os muitos conselheiros há bom êxito. Provérbios 15, 22. No âmbito de liderança compartilhada dos conselhos das igrejas, o peso dos conselheiros será ainda maior e a vantagem de sua contribuição muito mais significativa. Outro perigo da liderança compartilhada é a tentação de se formar subgrupos de tendências semelhantes. Os membros do conselho não podem ser ingênuos quanto a esse perigo. Na verdade, trata-se de uma forte tendência a ser combatida. Seja o grupo pequeno ou grande, seu trabalho poderá ser minado se alguns participantes discutirem e resolverem coisas antes e chegarem para a reunião com a sua posição já tomada. Não vão querer discutir mais nada. E mesmo que alguém se gaste defendendo outro ponto de vista, a posição dos outros já está tomada. E já estão prontos para votar, demonstrando desprezo pelo sistema que um dia declararam aceitar. Conselheiros tementes a Deus e que respeitem o sistema bíblico de liderança se recusarão a participar de algo semelhante e denunciarão essa tendência se ela ocorrer e se for verificada. Com base na Escritura e com base em nossa Constituição, insistirão em que a liderança seja, de fato, compartilhada, que é para o que todos foram ali eleitos e ordenados com imposição de mãos. Mas os perigos não param aí. Outro perigo da liderança compartilhada é a tentação de empurrar tudo para os outros. O desprezo ao grupo poderá ocorrer de modos opostos, como nós estamos vendo.
Tomar para si o que deveria ser decisão da equipe é uma tentação constante no sistema de liderança compartilhada. Mas empurrar o trabalho para os outros é outra tentação. Com tanta gente na equipe, por que tem que ser eu? Se eu não fizer a minha parte, ninguém vai notar, porque são todos tão produtivos. Além do mais, os outros são tão capazes, muito mais do que eu. Por que me incomodar? O que vocês decidirem, para mim está bom. Podem contar com o meu voto. Um grupo que detecte essa tendência entre os seus membros deverá pedir orientação divina para tratar do problema com sabedoria. Bíblico e constitucional como é, o sistema de liderança compartilhada deve ser adotado de coração, com todos os perigos que o ameaçam e dos quais precisamos ter consciência. E ainda teremos os benefícios desse modo de dirigir a igreja, estabelecido pelo Senhor. Eis alguns desses benefícios. Primeiro, a liderança compartilhada compensa as limitações dos membros da equipe. Todos sabem que ninguém sabe tudo. Mas quando só uma pessoa fica encarregada de todo o trabalho, o resultado será prejudicado, por mais versátil que seja esse solitário. Ocorre que o Senhor Jesus distribuiu dons aos crentes, e não a um só. De acordo com o apóstolo Paulo, em Efésios 4:7, a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. O verso 8 diz que ele concedeu dons aos homens, plural, não singular. Cada líder tem o seu dom, que faria bem conhecer e desenvolver pelo uso na igreja. Mas porque a igreja é um corpo, os dons foram distribuídos entre os crentes. Portanto, além dos dons que um líder tem, há os outros dons que ele não tem. Então, quando a liderança é compartilhada, como prevê o sistema presbiteriano, as limitações de cada líder serão compensadas pela sua associação com os outros membros do conselho. Aí está um benefício. Outro benefício é que a liderança compartilhada suaviza a carga de trabalho. Quando a liderança é compartilhada, o peso não ficará todo com uma pessoa só. Todos receberam seus dons e deverão utilizá-los. E só quando os dons são fielmente exercidos é que os santos são aperfeiçoados para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Haverá crescimento rumo à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Mas isso é trabalho para todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte. Nada de sobrecarga para uns poucos, trabalhando ao sol, enquanto outros ficam à sombra. Pastorear um rebanho é extremamente cansativo. A responsabilidade espiritual pelas ovelhas, o peso do aconselhamento e da orientação, o fardo do confronto com o erro, tudo isso consome o servo de Deus que se dedica a pastorear o rebanho. Mas essa tarefa deve ser compartilhada pelos membros do conselho. E o seu peso será, então, dividido entre todos. Um outro benefício é que o sistema de liderança compartilhada cria condições para a regular e pacífica prestação de contas. Um pastor não afeito à prestação de contas poderá alegar que é membro do presbitério e a ele deve prestar contas. A verdade é que o pastor é membro do presbitério mesmo e lhe deve um relatório. Mas, se o pastor não se entrosa com o conselho, com a sua equipe local de trabalho, ele não poderá esperar que os presbíteros se envolvam. E numa equipe, todos recebem atribuições e responsabilidades e dão conta ao grupo na hora da avaliação e de prestação de contas. Vejam os benefícios da prestação de contas.
O isolamento vai comunicando a um líder a impressão de que ele é autossuficiente. Se numa dada situação não há quem o ajude, depois o líder poderá passar a desprezar a colaboração de outros, mesmo que eles se tornem disponíveis e dispostos a participar. Em seguida, o líder isolado perde sua autocrítica e passa a atropelar o conselho e a própria igreja. Transforma-se no que o apóstolo Pedro afirmou que ele não deveria ser: dominador do rebanho. Outro benefício: a prestação de contas evita que qualquer membro do grupo seja dominado pela preguiça ou pelo descaso para com o trabalho. Nós já vimos que um dos perigos da liderança compartilhada é um dos membros do grupo se encostar nos outros. Ele pode pensar: se eu não fizer, alguém vai fazer, ou então o que vocês decidirem para mim está bom, mas o grupo ficará prejudicado por essa atitude. E a prestação de contas dará oportunidade aos companheiros de estimularem o acomodado. Ou seja, a solução já vem embutida no sistema de liderança compartilhada. Certamente isso se fará com o espírito cristão e para a edificação do irmão faltoso, mas terá de ser feito. Daí a vantagem da existência de um mecanismo normal de prestação de contas, o que cabe tranquilamente num grupo que compartilha a liderança, como é o caso de um conselho de uma igreja presbiteriana local. Mas a prestação de contas ainda evita que um dos membros do grupo siga rumos contrários à orientação do conselho. Disciplina é difícil para todos. Espírito de submissão a regras também. Mas é ainda mais difícil para alguns, inclusive membros de uma equipe de liderança. Qualquer conselheiro que não tenha profundo respeito pelo sistema presbiteriano de governo e não reconheça as bases bíblicas e constitucionais para o sistema de liderança compartilhada, não hesitará em atropelar decisões do grupo para seguir a sua própria orientação. Mas essa tendência, se ocorrer e se for verificada, poderá ser confrontada pelo próprio conselho, com amor e com firmeza, dentro do esquema de prestação de contas que a liderança compartilhada permite. Além disso, a prestação de contas proporciona também oportunidade de aproximação entre os membros do conselho e oportunidade de intercessão de um em favor dos outros. A liderança precisa dessa aproximação e dessa intercessão por causa do peso do seu trabalho. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue, exorta Paulo aos presbíteros em Atos 20 e 28. E Pedro: rogo aos presbíteros, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Esse é o desafio de Pedro em 1 Pedro 5, versos 2 e 3. Pastorear é a tarefa principal do conselho. Um grupo responsável pelo pastoreio da Igreja de Jesus, o que é o caso do conselho da igreja local, não poderá realizar o seu trabalho, não poderá funcionar como se fosse apenas uma diretoria de uma empresa. Cada presbítero e o grupo todo deverá estar diante de Deus, buscando misericórdia para a realização de tão importante, tão difícil tarefa. Quanto mais se envolverem no trabalho, mais se aproximarão de Deus em oração, buscando juntos a face do Senhor. Sua orientação e o seu poder serão buscados para bem cuidarem do rebanho que ele lhes confiou. Desse modo, lideram juntos, oram juntos, crescem juntos em sabedoria e graça diante de Deus. Concluindo, então, a liderança
compartilhada, que é uma concepção presbiteriana para o governo da sua igreja, tem suas origens na Bíblia desde o Antigo Testamento e encontra sua expressão mais clara e irrefutável no Novo Testamento. É preciso tomar cuidado com os perigos que esse sistema apresenta. Recordando a tentação de o líder do grupo isolar-se em função da velocidade ou do estilo. A tentação de se formar subgrupos de tendências semelhantes, em detrimento do todo. A tentação de alguém empurrar tudo para os outros, não fazer a sua parte. Mas é preciso lembrar também que, além de ser um sistema de governo com base na Escritura, o sistema constitucional presbiteriano, por isso mesmo, a liderança compartilhada traz benefícios, grandes benefícios. Primeiro, a liderança compartilhada compensa as limitações dos membros da equipe. Segundo, a liderança compartilhada suaviza a carga de trabalho. E a liderança compartilhada, em terceiro lugar, cria condições para regular e pacífica prestação de contas. Prestação de contas que vai evitar, primeiro, que um líder se torne autoritário, ditatorial. Esta prestação de contas evita também que qualquer membro do grupo seja dominado pela preguiça ou pelo descaso para com o trabalho. Essa prestação de contas evita que um dos membros do grupo siga rumos contrários à orientação do conselho. E essa prestação de contas proporciona oportunidade de aproximação entre os membros do conselho e de intercessão de uns em favor dos outros. Vale a pena insistir na liderança compartilhada, pela sua origem bíblica, pela sua base constitucional e pelos seus extraordinários resultados para a vida da igreja.